depois dessa ligação, o que passou por vocês na tua cabeça? Agora eu preciso contar, eu preciso falar desse sonho. Porque algo começou a mexer dentro de você, porque aquilo estava dentro de você. Você precisava contar para eles. Como é que foi isso? Então, a gente ficou seguindo as aulas, e aí o que aconteceu? Eu fui conhecendo realmente Jesus, porque começamos de João, né? E não tem como eu esquecer, né? Não tem como esquecer. Porque foi assim... Jesus é a palavra. Gênesis 1 e João. Isso. Aí eu fiz o link, né, a concordância, para que ela pudesse entender quem era esse Jesus que ela tinha visto. Né? Começar pelo básico, pelo fundamental, né? Que é a divindade de Cristo. Né? Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E ali a apresentação da Trindade, Deus com a ideologia da terra, a idealização da terra, o Espírito Santo de prontidão e Cristo dizendo a palavra. Depois João explicando Gênesis, né? Porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Né? Então, eu disse, você entende isso, o que João está explicando, que Jesus era antes da terra ser criada, que Deus transcende, que ele é antes mesmo da criação da terra, que foi ele, por meio da sua palavra, que criou todas as coisas. E eu entendi. E o mais impressionante, eu entendi. O mais impressionante é isso, porque a maior prova e a maior revelação de que alguém foi convertido, foi revelado por Deus, é a compreensão das Escrituras. Porque nós temos aí vários exemplos, vocês sabem muito bem, de pessoas intelectuais que conhecem as Escrituras muito mais do que eu, não que eu conheça muito, mas eu quero dizer assim, não seja uma referência, né? Mas muito mais que muitos estudiosos, né? Que pessoas crentes que são dedicadas às Escrituras, homens de Deus convertidos, pessoas que conhecem a história e as Escrituras muito mais do que a gente, mas eles não têm a revelação do Cristo, da salvação, da plena salvação e de quem é Deus. Mas eu creio que Deus já estava trabalhando nisso daí. Você perguntou, fazia tempo que vocês não se viam? Sim, fazia muito tempo. Mas eu me lembro que naquele mês eu estava ali na minha casa e eu orava ao Senhor, olhando para o céu e falava, Senhor, envia uma alma para que eu possa ministrar a tua palavra. Demais, né? E depois, quando aconteceu isso, automaticamente eu me lembrei. Né? Então foi uma resposta, né, de Deus, né, a essa oração. E assim, verdadeiramente o Senhor já estava escrevendo essa história. Já tinha escrito. Já. Tava. E eu continuei com eles, aí eu entendi, isso me pegou muito. Eu falei, nossa, era Deus mesmo, e agora? Agora você vai ter que contar. Agora eu vou ter que contar. Aí ela entendeu que o Jesus de Nazaré era o Deus criador. Jesus de Nazaré, era ela Deus falou, criador. era Deus mesmo. Era Deus mesmo. E agora? Chegou à conclusão de que era Deus mesmo. E aquilo ficou me pegando, e a gente conversava. Aí eu comecei com as perguntinhas para ele, antes de contar, né? Então, Deus fala com as pessoas? Deus se mostra para os outros? A gente pode sonhar com Deus? Pode sonhar com Jesus? Saibam aí, se você arrumar um discípulo, checa a vida dele, viu? Porque ele pode estar pode estar te armando ciladas, viu? Aí eu falei, gente... Aí eu fiquei muito nessas perguntas aí um tempão, né? Nossa, um turbilhão de perguntas. Tempão. Aí eu queria até que você falasse sobre isso, mas o que eu quero chamar a atenção é que toda essa conversa era por telefone. Né? Toda essa conversa era por telefone. E ela estava tentando me sondar para ver se era possível que eu acreditasse naquilo que ela ia me falar. Entendi. Se eu podia. E eu fiquei em paz, porque aconteceu o seguinte. Ele falou assim para mim, Jesus, Deus, ele se revela como ele quiser, onde ele quiser, do jeito que ele quiser, porque ele é Deus. E acabou. Eu falei, nossa. Então ele crê. Então, ele vai acreditar. Era eu tentando convencer alguém a crer e uma pessoa tentando me convencer a crer também. Só que vocês estão vendo que realidades... tal mãe, tal filho, né, gente? Em realidades diferentes. Tal mãe, tal filho. Gabi, aí eu contei. Você contou. Contei. Vocês receberam uma ligação com ela contando. Sim, senhora. Agora eu quero saber de vocês. Qual foi a reação que vocês tiveram?
Eu fiquei impactada, né? Eu já falei, foi uma resposta de oração mesmo e também me senti honrada demais, né? Porque eu acompanhei a vida dela, né? Gabriela nasceu no lar espírita e a minha mãe, ela, né, ficava olhando assim, ai, a Gabi, a Gabinha, puxa, ela, bem que ela podia vir para a igreja, né? Aquela coisa assim, sempre falando, a minha mãe católica, né? Mas ela falava muito assim, né? Puxa, queria tanto que a Gabriela saísse desse espiritismo, né? E quando aconteceu isso, eu contei para minha mãe e ela ficou muito feliz. Falei, nossa, eu não acredito. Era assim, era o milagre. Realmente. Né? Realmente era o né? milagre. Ela falou assim, meu Deus, eu não acredito, não acredito. Ela falava várias vezes para poder se convencer, né? Daquilo que estava acontecendo. E ela falou para muitas pessoas também. E realmente foi difícil até cair a ficha. A Maria nem acreditava naquilo, porque todo mundo, vocês que conheciam a minha mãe, né? Não existia. Não existia. Se não me engano, Gabi, eu lembro de você falar alguma coisa sobre teu pai, que era uma das coisas que era inadmissível, né? Tinha uma coisa que era inadmissível. Conta pra gente. Eu peguei e falei, nossa, Jesus apareceu depois que meu pai morreu. Por quê? Porque jamais ele ia aceitar. Esse é o meu pensamento. Porque a gente conhece as pessoas, né? A gente conhece a mãe, o pai. Não vai aceitar de jeito nenhum. Quer dizer, não ia, né? Não Já ia. tinha morrido. Não ia aceitar de jeito nenhum. Nenhum. O que ele falava do crente, do evangélico? O que ele falava? Qual era o impedimento? Se eu fizesse uma coisa dessa, porque uma vez aconteceu com ele, que uma entidade que ele conversou pegou e falou assim pra ele, não, sua filha não vai terminar assim. Ela vai botar a Bíblia embaixo do braço. Aí ele falou assim, de jeito nenhum, isso não vai acontecer na minha família. Ficou muito bravo, mas muito bravo mesmo. E até quando ele ficou doente e tudo, ele se revoltou um pouco comigo, com o Rafinha, né? Ele tava meio revoltado, né, Rafa? E aí eu ficava lembrando. E às vezes que eu não queria ir no terreiro por causa que eu estava cuidando dele, ele falava, bem me falaram que você vai largar mesmo as coisas e vai ficar aí de saia e crente braço do braço. E na verdade quem tinha falado não era uma pessoa. Não, era entidade. Um espírito, Foi. Falou pra ele. Então, gente, parece que realmente há uma guerra espiritual aí, né?